Sim, não é? claro, porque o caminho... E dentro disso, eu já pergunto para o Ari, o que é ser um israelita? Né? Sim. Bom, de que forma a gente pode entender o que é ser israelita, né? A gente tem duas formas de entender o que eu posso elucidar agora como israelita. Não é porque, como o Ari Daniel, você já repetiu muito bem aí, vou tentar dar mais uma repetida, não é somente entender dessa forma, mas reconhecer a vida pelo qual os próprios profetas reconheceram. Por exemplo, o profeta Jeremias, o que ele era? Um israelita? Ele era um israelita. E o que ele falou diante das instruções do Todo-Poderoso? No próprio Jeremias, capítulo 15, versículos 16. Ele fala bem assim: achando as tuas instruções, eu logo me alimentei. E ela foi gozo e alegria para o meu coração. Porque pelas tuas instruções eu sou chamado, ó eterno Senhor dos Exércitos. Isso é ser um israelita. De que forma? Aonde o povo está, de certa forma, cumprindo as suas leis, tentando viver o máximo possível dessa justiça, queira ou não queira, o Eterno vai se manifestar. Mas como é ser um israelita? Ser um israelita é aquele que adentra as 12 tribos de Israel, praticando os mandamentos daquilo que o nosso povo praticava. Que muitos entraram também por esse caminho. Nós vemos outros também que entraram por esse caminho, de certa forma não eram israelita, mas entraram e, de certa forma, começaram a praticar esses mandamentos conforme os 12 tribos, conforme chegou até ele, e ele começou a fazer uma techuvá. Isso começa um trajetório de ser israelita. Israelita não é aquele que fala assim, eu estou aqui na igreja, eu sou um israelita. Israelita não é aquele que fala bem assim, eu estou acreditando em Deus, para mim já basta. Israelita vai gerar essa identidade, essa credencial. Israelita, ele vai entender o ahavá do Eterno, o amor do Eterno por ele. Se eu amo o Eterno, então é o mandamento. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Se você ama o Eterno, então você vai guardar os mandamentos. E se você tem praticamente uma relação de falar bem assim, olha, de toda a minha história, de toda a minha vida, a minha genética, ela não está informando que eu sou muçulmano. A minha genética não está informando que eu sou cristão. A minha genética está informando que eu tenho uma origem antiga. Eu tenho que ver qual que é a minha origem nessa genética. Eu tenho que praticar o que realmente alegra o Eterno, que é vivenciar o Todo-Poderoso. Então, quando você fala em cumprir mandamento, dizer que é israelita, diz que guarda Shabat, diz que fez a circuncisão e não vivencia, isso não é israelita. Você precisa viver essas palavras, assim como o Daniel falou aí. A gente precisa viver o que fala, porque a gente se torna hipócrita quando a gente não vive isso. Essa é a realidade. Então a gente precisa conhecer. Agora, uma coisa interessante, tem pessoas que muitas vezes não conseguem andar conforme essas instruções, porque alguma coisa está impedindo que ela realmente tome decisão. Tem pessoa no meio do nosso povo que diz ser israelita, mas na verdade, na prática, ele é outro. Na prática, ele é um cristão. Na prática, ele é um muçulmano. Na prática, ele é um judeu. É práticas praticamente religiosas. Ser um israelita é mudar os seus conceitos, é andar dentro das instruções, adentrar os mandamentos das 12 tribos de Israel, vivenciar ela na sua vida, girar essa credencial, andar conforme a instrução do Todo-Poderoso e tentar ser o máximo possível de justo naquilo que se relaciona ao teu redor como israelita. Porque se você começar a fazer diferença... eu sou israelita, já começa a fazer diferença, eu já estou começando a entender que meu israelita está fraco, né? E as pessoas hoje em dia, elas começam a achar o seguinte, eu vou me tornar israelita, né, saindo do cristianismo e entrando no judaísmo. O que o Ari acha dessas pessoas que acham que vai se tornar hebreu, vai se tornar israelita? Claro, nós sabemos que
E a tribo de Judá, né, que originou a religião judaica, ela faz parte das 12 tribos, né? Então, o que as pessoas... o que o Henri acha dessas pessoas que saem do cristianismo e se adentram ao povo de Israel entrando no judaísmo, rabino? Eu vou explicar como eu expliquei no começo, né? Qual foi o teu primeiro passo? Foi cristianismo, né? Qual foi o teu segundo passo? Judaísmo. Quem sabe pela misericórdia do Todo-Poderoso, amanhã será o teu terceiro. Porque quando se falamos de judaísmo, é simplesmente uma tribo pós-cativeiro babilônico. Por que pós-cativeiro babilônico? Que muito cresceu como reinado. O próprio Flávio Joséfo, um historiador muito antigo, ele traz um conhecimento muito antigo, dizendo os que voltavam do exílio da Babilônia não eram israelitas, eram tudo tribo de Iodá, tribo de Judá. Tanto que o judaísmo viveu essa sombra das 12 tribos pós-cativeiro babilônico, quando se formou o reinado. Então, quando você vai para o judaísmo, claro que você vai encontrar sérios problemas de halahá, vários problemas de rituais que muitas vezes não condiz com a Torá. Mas se você for uma pessoa boa para examinar, entender, você compreenderá que você ainda precisa dar um passo a mais, né? Todos nós precisamos dar um passo a mais todos os dias. De que forma? Procurando vivenciar o eterno o máximo possível, retornar a esses mandamentos, né? E que aqueles que sabem que muito já lhe foi dado, que um peso é maior, que não volte, não retroceda, mas que sempre consiga caminhar para frente. Mas aqueles que estão entrando agora, de certa forma, olha, eu estou indo para o judaísmo, para o israelita. Todo judeu se acha israelita. Né? Israelita é aquele que adentra as 12 tribos de Israel como guardar os mandamentos. Israelense é aquele que mora lá. Judaísmo é um reino pós-cativeiro babilônico. Uma tribo que muito se levantou e muito se ergueu força e hoje é um reinado muito forte. É uma das causas que as pessoas têm que aprender e separar o tempo. Separar, olha, esse aqui é uma tribo. As 12 tribos são o povo de Israel. É necessário ter as 12 tribos. É necessário que elas voltem para a terra Kadosh. É necessário que elas voltem a cumprir os mandamentos. E isso não está muito longe. Porque é a promessa do Todo-Poderoso. Então as pessoas têm que aprender a vivenciar essas coisas, separar essas coisas. Eu estou indo para o Cristo, para o judaísmo. Amém, está dando um passo maior. Mas cuidado. Muitas vezes tem caminho que é sem volta. Você está trocando até mesmo, talvez, um banco pelo outro. Um banco pelo um trono. Tem muitas coisas que as pessoas precisam parar para entender. Judaísmo é a verdade de tudo? Judaísmo é a verdade de tudo? Não é. Mas tem muitas coisas boas que dá para aproveitar lá. Os nossos irmãos foram o que trouxeram, o que chegou até nós. É eles que trouxeram. Se nós formos ver o judaísmo em toda a sua questão, é eles que trouxeram muitas questões dentro daquilo que hoje as pessoas compreendem, que passou até mesmo para o grego. Por isso que eu citei aí o Epitolomeu, né? Em forma trazendo a tradição das escritas na Septuaginta, para poder idealizar uma forma grega das suas crenças, né? Daquilo que realmente nós vemos hoje, porque que o latim chegou até nós através, né, de muitos pais da igreja grega, aí Martim Lutero, outros aí que foram bem, infelizmente, bem, como se diz, difícil de falar, bem extrapolante naquilo que deveria ensinar. Mas ensinaram, deram oportunidade para que as pessoas abrissem seus olhos. Se alguém me ensina em coisa errada, eu vou procurar a origem. Se alguém me ensina algo que é verdade, eu tenho que ter cabeça e mente para falar, eu vou buscar a verdade e aonde está o centro dessa verdade. É só assim que a pessoa vai ser um verdadeiro israelita e entender o que é o eterno de todo o coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento.
Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus.